gostaria de abordar um assunto que eu vejo como muito importante na questão da adicção, da dependência química. É a formação do problema. A formação do problema, ela não se dá no primeiro uso. Não se constrói um dependente, um bêbado, a partir da sua primeira dose de substância. Um dependente, ele é construído muito antes disso, na sua primeira etapa de existência, do seu nascimento até usar a primeira vez. É incrível. Eu trabalho já há muitos anos com adicção e assim, ao longo dos anos, a gente vai construindo certezas. Uma das certezas que eu construí nesses anos de trabalho foi o fato de que por trás daquele sujeito que aparece numa comunidade terapêutica, tem alguém que teve problemas. Isso não significa que os dependentes são pessoas com problemas específicos e tal. Não, o dependente tem problema como todo mundo tem problema. Só que as insatisfações que povoam a sua primeira etapa de existência, que é a sua infância, elas vão construir alguém que precisa de buscar satisfações. E essas satisfações vão acontecer a partir do uso de substância. Isso é que caracteriza um dependente. Fisicamente ele se dá bem, ele usa e encontra um mundo, encontra um ser feliz, prazeroso, a partir da sua experiência com a substância. Mas quando se vai fazer o caminho de volta, né, buscando nele as razões do uso, seguramente a gente vai perceber problemas que estão antes do uso, que apareceram na sua relação com o seu primeiro ambiente social, que foi a sua família. Agora, uma coisa aí que me preocupa, no contexto que você está colocando, eu que trabalho também com dependência, sou dependente químico, trabalho com isso já há alguns anos, é a banalização, né? Isso é um fator dentro disso que me preocupa bastante. Me parece que as pessoas, mesmo estando dentro da linha do programa, essa questão de acreditar que o problema está antes do uso, existe uma banalização em razão da questão do tá parado, tá bom. Usou, parou. Existe, parece, uma preocupação excessiva com a questão religiosa. Eu vejo muita gente, logo no primeiro ano, bandeando com uma linha religiosa, né? E me parece que essa coisa do sexto, do sétimo passo, que eu acho que entra dentro do que você está falando, né? Ela é completamente abandonada e ignorada pela maioria das pessoas, né? Vou usar uma frase sua, né? Eu era ruim usando, eu sou bom sem usar, e acabou. E eu vou buscar aí um herói, eu vou buscar uma referência de pai, uma referência de vô, meu vô era bom, você que nem ele, vou praticar esporte. A gente vê muito a questão física hoje, né? Muita produção, né? Muita gente bonita se preocupando com beleza. Eu acho que é legal, saúde e tal, né? E eu acho que a essência do negócio ela é perdida, né? Eu vejo que, infelizmente, a maioria de nós que acredita nisso, o programa não vai me santificar, mas é um programa de buscar qualidade de vida e melhorar como pessoa, ele vai ficando abandonado ao longo dos anos, né? A pessoa forma lá a família, tem lá as questões que envolvem a parte financeira e tá tudo certo, né? Isso é uma coisa que eu me preocupa demais, né? Parece que a gente tá uma voz meio sozinha nessa questão. A nível de trabalho comercial pra caramba, eu vejo muito comércio, fábricas de colocar nego em pé, uma preocupação cada vez maior com a questão do custo de tratamento, custo disso, custo daquilo, né? E a questão da qualidade vai ficando. Essa questão de usar e caracterizar o sujeito como um dependente pelo uso e descaracterizá-lo como dependente porque não usa, isso é uma coisa muito superficial realmente. No tipo de sociedade que a gente vive, nós vivemos dentro de uma cultura de heróis, nós cultuamos muito os heróis. Você vê o cinema americano, ele produz heróis o tempo todo, alguém no final do filme, mesmo que seja o bandido, tem que ganhar. Então quando o sujeito usa droga ou bebe, está lá dissociado, né, do comum, e aí de repente ele se adequa, aparece arrumadinho e tal, o povo se encanta, né? O senso comum se encanta com isso por conta de que ele tem a figura do herói, né? Nós, enquanto pessoas que trabalham com isso e estamos bastante envolvidos com a questão, a gente sabe que ficar limpo, não usar drogas, se manter não usando droga, quer dizer, compreende uma capacidade de poder existir
e principalmente com as dificuldades que povoam o dia a dia da gente. Parece até que para nós o sentido de felicidade é conviver com as adversidades e não ter sucesso pelo outro lado. Conseguir conquistar e ter e se gozar pelo prazer de conseguir coisas e etc. Entrar num clima de harmonia, podar situações que vão criar constrangimentos e dificuldades, porque o conjunto de constrangimentos, uma vida bastante rica em mal-estar, ela poderá me conduzir novamente ao uso de substância. Então existe uma faixa onde eu existo, que é uma faixa de uma presumida qualidade de vida, onde eu me preservo de conflitos, de confrontos e tenho uma relação bastante harmoniosa dentro do possível com a vida, para que eu não precise usar substância. Então, quando o sujeito vem para um trabalho desse, para uma comunidade terapêutica, todo o trabalho é tentar identificar, conhecer as situações que fizeram dele uma pessoa que precisou se locupletar no prazer da substância, porque quando o dependente usa, ele está dizendo uma coisa só, né? Eu não gosto de mim. Eu não gosto de mim. Então eu estou fugindo para uma situação de prazer momentâneo, mas eu vou ficar repetindo aquilo porque aquele outro drogado é o cara que eu gosto. Quer dizer, é um espaço, é uma zona de conforto. A própria mídia, né? Todo mundo vende, né? A questão do problema é a droga, né? O problema é o cara na rua, o problema é o crack, o problema é o êxtase, né? Eu nunca vi falar no Jornal Nacional que o problema são os defeitos de caráter, né? O William Bonner falando, né? Olha, descobrimos aí o problema, né? Que a dependência química, a base dela são os defeitos de caráter. Quer dizer, o senso comum está longe de entender isso. Está longe até de acreditar. Se não tomar cuidado, a gente acaba se envolvendo com problemas políticos, com problemas da área de segurança pública. E nós acreditamos que o problema não é nada disso. Uma vez que o cara se aceite como pessoa, acabou o problema, né? Tô aqui de manhã com meus amigos tomando café e tá tudo certo, né? Mas para chegar aqui eu tive que fazer um tanto de coisa. Eu não conseguia participar dessa realidade dessa forma, né? Consegui prazer. O fato é que eu me aceito como pessoa, do jeito que sou. O caminho é o autoconhecimento, né? Me aprimorar como pessoa, adquirindo um estado de satisfação, eu me suportar. A maioria das reclamações que eu acredito de amigos e companheiros que estão iniciando o processo é sempre a mesma, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, não tá valendo a pena, né? É a briga do ficar limpo. Passando essas fases, criando um estado de conformidade interna, acabou o problema. Vou usar pra quê? Né? Se eu vou usar uma frase sua, eu vou estragar o que eu tenho de melhor. Seja lá em que circunstância eu tiver, boa ou ruim. Né? O melhor para mim, eu cheguei à conclusão que é a careta. O dependente que não está só parado, que ele não está no primarismo do uso ou não uso, ele começa a se analisar e se perceber naquilo que são fatores que o fazem usar. Ele começa a perceber no seu crescimento, na sua construção, ele começa a perceber que ele precisa de coisas que ele não tem e tem que tirar dele coisas que ele tem e não servem. Na medida em que ele acostuma a viver por esses padrões, ele começa a ter uma tal qualidade de vida que muitas pessoas que não tiveram essa desgraça do uso de substância não têm uma capacidade de se conduzir, porque veja bem, ele não vai beber, não vai usar substância e por aí ele já tem uma vantagem, né? Nem em eventos sociais ele não vai experimentar um drink nem nada, então ele vai estar o tempo todo mentalmente assim, equilibrado, são, né? Ele sai sem as alegrias da provocação alcoólica, por exemplo. Além de não usar, ele ainda tem a vantagem de ser uma pessoa que depois de alguns anos ele aprende a compreender o seu funcionamento, quais são as coisas que o prejudicam, então ele procura evitar, então ele se mantém num nicho de qualidade de vida invejável. Essa florzinha do lado do Nerso tá bonita pra caramba.